Oi, Tamires, está me ouvindo? Esperando o pessoal chegar por aqui. Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Aguardando aqui o pessoal chegar. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre podcast como ferramenta de comunicação. A gente vai conversar com a Tamires Andrade. Bom, a Tamires, ela é publicitária e ela é escritora também. E recentemente, Almeida, poxa, Tamires Almeida. Olha, Tamires, eu coloquei Andrade em tudo, depois eu corrigi Tamires Almeida. A Tamires, ela é publicitária, ela é escritora também, ela está lançando um livro infantil agora que chama Ninha, a Bolachinha, e ela resolveu colocar o livro num podcast. Então, além da pessoa poder ler também o livro físico, que ela vai lançar agora no segundo semestre, e também em plataformas digitais, esse livro também ele é lido. Então ela fez um podcast onde ela conta histórias infantis, histórias do livro para as pessoas, para os ouvintes. Então é muito legal, chama Tamiscast. Então, o Tamiscast possui 19 episódios e o terceiro programa já está disponível aos ouvintes. Ela narra a história da frágil bolachinha Ninha, resgatada das linhas de produção de uma grande indústria de alimentos. A personagem foi salva por sua tia Alberta e, com muito amor e segurança, levada às pressas para a padaria do Sr. Alfredo, que fica na distante São Biscoito de Polvilho. Uma boa história. Achei bem legal. E nessa jornada, a Ninha enfrenta grandes desafios como a ansiedade, a baixa autoestima, o medo e até a rejeição. Na escola, por exemplo, a bolachinha constantemente sofre bullying, o que a impede de conquistar mais amigos e de realizar seu grande sonho. Segundo a Tamires, os episódios são atualizados aos domingos. Então vocês podem acompanhar, colocar a criançada para ouvir, e a ideia é gerar conteúdo também para as escolas infantis. Então eu vou chamar a Tamires Andrade agora para a gente conversar, tá bom? Vamos ver, a Tamires já está aqui. E a gente vai falar sobre o podcast como uma ferramenta de comunicação. Vamos falar também sobre o podcast dela, Oi, o Dani. livro e tudo mais. Tudo bom, Tamires? Tudo bem? Você me Andrade? escuta? Almeida. Almeida! Gente do céu, eu vou até escrever aqui, sabia? Porque, olha, eu fui fazer toda a arte para a gente anunciar que teria Divulgar. live, eu escrevi Andrade em tudo, você acredita? A louca. Imagina, Não sei de me onde que eu tirei. confunde. Não confunde, sou eu, maluca. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Tá Dani? animada aí? Tô animada. E a parede atrás que você fez, ó, ficou super legal. Então, deixa eu dar uma, né? Olha Eu só. pintei, aproveitei a quarentena para poder fluir um pouquinho e pintar a parede, porque era só uma parede clara, bem creme. E como eu tinha tinta em casa, aqueles tubinhos pretinhos, sabe?
Uhum. Então eu fiz a tinta e fiz os quadrados, o que uma fita crepe não ajuda a Coisas gente. não ajuda e coisas do isolamento também, porque aí Sim, exato, você porque eu não colocou sua saí. cabeça para funcionar e também fez aí o podcast durante o isolamento, é que você pensou nisso? Foi, na verdade, em fevereiro. Eu comecei a escrever Começou. o livro em outubro do ano passado. Então, daí em outubro até dezembro eu escrevi o livro. Depois eu mandei para uma curadoria aqui de Bragança mesmo, do pessoal da ASIS, que eles me ajudaram, porque eu não sabia assim, se estava bom ou se não estava. E como é o meu primeiro livro, eu estava com uma insegurança mesmo de iniciante, se a história estava Natural. bacana ou não, ou se não estava nada com nada. E daí eu recebi uns feedbacks muito interessantes, falando que estava bacana a história para continuar. E daí eu resolvi fazer o podcast em fevereiro. Aí eu Ô, comecei a Tamires, ler você. sobre o podcast e tudo, porque eu também só escutava só de outras plataformas também, era mais adulto, não era infantil. É, então, muito interessante. E o seu livro, eu vi que ele trata de bullying, de Sim. autoestima, né? E aí você coloca. Ele é um livro de quantas páginas? Olha, pelo que eu vi aqui, ele vai dar umas 65 páginas. Nossa, ele é Ele é mais bem extenso. extenso, né? Isso. Então é uma Ele era história mais. linear. E eu Ah, é. cortei. É. A edição serve para isso. Ele Sim. era mais extenso, Ele tinha ele mais é mais. detalhes. Ele é uma história linear ou eles são várias histórias com a mesma personagem? Não, é uma história linear e ela passa como se fosse um período que a gente faz mesmo. A história começa na primavera, aí depois vai para o verão, o outono, Ah, inverno, ele passa as estações como se fosse um ano assim da historinha linear. que legal! E daí o que que você coloca no podcast? Que eu estava reparando, seus podcasts têm na média de 5, 7 minutos, né? Tem podcasts de 1 hora e meia por aí. Mas o Sim, seu, até por ser uma historinha e que é contada para criança, para que ela não canse, porque quando é para um adulto, o adulto ele pode colocar o o podcast adulto para ouvir retém enquanto lava isso. uma roupa, Aham, uma né? louça, qualquer coisa. Malu. Eu escuto muito o Empreenda Cast, outros também lavando louça, ou arrumando a casa, ou sei lá. Mas eles são 1 hora, 40 minutos. Mas a Isso. gente retém, né, Dani? A gente consegue prestar atenção, a gente fica na frente, assim, ou escutando mesmo. Tem alguns que eu assisto Interessado, pelo né? YouTube. Agora, criança já não fica. Para a gente reter a atenção de uma criança é um pouco mais complicado. É. Ainda E mais aí, com como é que você áudio, né? dividiu a história para contar ela em podcasts, que é uma série, É, né? é uma série. E daí eu dividi em capítulos. Eu já tinha dividido em capítulos antes, que dá esses Hum, 19 episódios. Então, cada episódio eu faço como se fosse um resumo, na verdade, da historinha. O capítulo um é o episódio um. Só que é mais reduzido, para dar uns 7 minutos, 6 minutos. No máximo que eu quero, assim, que eu penso, é uns 10 minutinhos. certo. E assim, por causa do livro é que você escolheu ter um podcast infantil, na verdade, para o público infantil, né? Exato. É que, na verdade, eu pensei assim, eu não sabia que o livro ia ser publicado. A gente que é iniciante, a gente sabe que a editora prefere os estrelas, as pessoas que já consomem, Isso. já vendem bastante livros. Então eu pensei assim, eu quero ter o livro, então eu estava partindo da premissa de fazer o livro independente, fui atrás, tudo para ver, e daí eu falei assim, eu vou tentar mandar para as editoras, se der, ótimo. Aí eu fiz Tem uma que tentar. listinha das editoras, escolhi aqui no Instagram mesmo e mandei para 60. Nossa!
eu fiz a sinopse bonitinho, me dá uma chance, tô começando, e bababá. E mandei para 60. Aí algumas me responderam para mandar mesmo o capítulo para eles lerem, foi umas 5. E dessas 5 eu estava em dúvida com duas, que já estava bem certinha que elas queriam mesmo trabalhar e dar essa oportunidade. Aí depois eu pensei no podcast. Eu falei assim, para promover ainda mais o livro e ter esse canal também, porque eu pensei assim, as crianças também com o livro físico é bacana, mas ouvir também a história com efeitos sonoros, uma trilha, guarda mais a memória, né? E também eu pensei nas crianças também que têm alguma dificuldade de atenção ou que tem alguma deficiência visual, enfim. Eu pensei nessa outra parte também para poder atingir mais crianças e qualquer pessoa tem um celular na mão. Então, eu estou colocando o podcast também no YouTube, porque para as crianças eu vi que o YouTube ele tem mais chances de ouvir, por causa dos pais. Todo mundo tem o YouTube instalado no celular. Então, eu tive essa ideia de colocar no YouTube também e no Spotify, que daí já é o podcast mesmo, que a gente já está acostumado. Que legal, né? Porque o YouTube, muita gente pensa que o podcast você só pode ouvir, e no YouTube você ouve, mas você tem essa facilidade que é uma plataforma que todo mundo Sim, conhece também, né? é mais Muito mais acessível, fácil, né? mais Porque algumas acessível. pessoas têm que assinar o podcast, o Spotify, e o YouTube não. Você coloca na plataforma, ele fica gravado e é mais fácil de ouvir com a criançada no trânsito. Agora não, mas levando para a escola posteriormente, ou num parque, enfim, em qualquer Sim, lugar. é. E a sua ideia também é levar o podcast e o livro para escolas. Sim, exato. Porque como eu trabalho na parte de bullying, de ansiedade, no livro tem bastante capítulos mencionando uma escola, que eu criei uma escola de biscoitos e bolachas notáveis, chama a Achei escola. demais a proposta. E daí as bolachinhas vão para a escola como se fossem crianças. Elas vão na escolinha, elas têm as aulas de geometria, português, inglês. E elas têm dificuldade de fazer amizades. Então, eu acho que seria interessante para as crianças do primeiro, segundo ano, que começa numa escola nova, nunca Sim, frequentou. E também é. a parte do bullying das bolachinhas, eu peguei leve, não é uma coisa assim muito horrível, igual o dia a dia. Mas dá para trabalhar bastante assim a autoestima desde pequenininho, porque a gente costuma trabalhar a autoestima mais velho, né, Dani? Quando a gente tem É, 18, 19, e aí a gente já tem traumas um monte. E por já causa da estão adolescência, instalados, né? porque é um período complicado. Então eu pensei em trabalhar a autoestima desde pequenininho para poder mais tarde ter um adulto mais autoconfiante, com coragem, ou não ficar assim percebendo o que os outros falam de você, né? Porque às vezes Com a gente amor dá. próprio, né? Exato, exato, trabalhar isso. Então eu estava pensando em fazer esse trabalho pedagógico também. Que legal. E aí, assim, as crianças ouvem, mas os pais também ouvem o seu podcast, Sim, né? exato. Porque até eles acompanham. Isso também, de repente, o que não foi trabalhado na infância pode ser Exato. trabalhado, na fase adulta. Na Qual fase é o adulta. feedback que você tem dos pais em relação ao podcast, especialmente, já que o livro ainda não foi lançado, né? Isso. Do podcast, na verdade, eu tenho que atingir os pais primeiro para depois atingir as crianças, porque os Conquista, pais, né? exato, eu tenho que conquistá-los primeiro para ver se eles vão se interessar com a história, se eles querem que o filho dele ouça isso, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa ruim, tem tanta É. conteúdo distorcido para a criançada
que o pai ele tem que ver primeiro, aprovar e depois deixar o filho escutar. Mas eu tenho tido um bom retorno, assim. Eu só lancei 3 episódios. Mas, assim, desses 3 episódios, eles gostaram bastante, porque a voz tá calma, eles gostaram também das musiquinhas de fundo, das trilhas sonoras, eles Tem acharam todo um bacana, trabalho. tem todo um trabalho. E eles gostam também da parte sentimental que a criançada escuta e elas ficam percebendo que não é só com eles, o medo, a ansiedade, é com todo mundo. Uhum. Então é bacana assim o retorno. Ô, Tamires, e como que é isso? Porque, assim, com tanta história legal da Disney, da Carochinha, por que que vão ouvir a Tamires Almeida? Então, eu me inspirei muito nos desenhos animados, porque eu adoro quadrinhos. Eu adoro Marvel, super-heróis, o Pequeno Príncipe, Harry Potter, eu amo Harry Potter. Eu também. Então, eu acho que desde pequenininho assim que a gente escuta o Harry Potter, vê os filmes, lê o livro, a gente tem uma outra cabeça, principalmente com a amizade, né? Então eu me identifico muito com esses conteúdos e eu gostaria de trazer esses conteúdos para mim. Porque assim, é muito fácil contar uma história que você pega um livro e conta, né? Por exemplo, o Pequeno Príncipe, tem vários canais que tem contação de histórias, eu acho excelente. Mas assim, criar um conteúdo original que você mesmo produziu, que você vai lá e faz e pensa a história, faz pauta, faz roteiro, que também é uma coisa nova para mim. Então, eu aposto assim na originalidade do trabalho e também é uma coisa assim, por exemplo, do interior mesmo. Como eu sou aqui de Bragança, então bastante gente viu já o podcast, já me falou que gostou, que a criançada também tá esperando o domingo chegar para poder escutar a próxima historinha. É porque sempre é os domingos, né? Isso, eu gravo durante a semana, eu faço roteiro, na verdade, né? Com um A gente capítulo vai tudo falar sobre o seu certinho. processo depois. Uhum. E depois eu deixo gravado e aos domingos de manhã eu solto. Tá, e assim, esses pais, você acha que o atrativo da sua história, das suas histórias, é, é exatamente o fato de você trabalhar essas questões como a autoestima, o bullying, o amor próprio? Você acha que esse é um atrativo? Sim, eu acho que é um atrativo, porque a maioria fala que dos super-heróis, que eles têm poderes, e às vezes eu vejo que a gente fica meio iludido. Poxa, será que só eu tenho medo? Será que só eu tenho ansiedade? Eu tenho bullying na escola? Será que só comigo? Então, eu acho que a gente deveria mostrar algumas fraquezas que é normal do ser humano, para depois a gente se fortalecer com isso e poder aprender também e ficar mais forte. Então, eu acredito sim que esses pontos são relevantes na historinha. Na história, e é uma bolachinha, que a gente Sim, enxerga como uma questão, um alimento, no caso, um personagem frágil, né? E por sim. que que você partiu para esse lado da alimentação? Olha, Dani, eu adoro Você comer. escolheu esse personagem? Ah, quem E não, né, bem? eu adoro bolacha. Eu tenho um paladar muito infantil. Ah, Então, eu sempre gostei muito de coisas assim, de criança mesmo. E até continuo. Cereal, Danone, bolacha. Eu adoro essas coisas. uhum. E num dia eu tava assim, conversando com meu amigo, o Tarek, à noite. Daí eu tava comendo passatempo. Daí eu falei assim, eu nunca vi uma historinha de bolacha. Eu acho que não existe. Aí ele falou assim, eles não, acho que não tem. O meu amigo Tarek falou. Eu falei assim, eu vou fazer, Tarek. Aí eu comecei a entrar na internet, ver quais os biscoitinhos tinham, quais assim os que eram mais consumidos pelas crianças.
E daí eu fui montando a historinha, mas eu queria uma personagem frágil, assim, que pudesse se fortalecer durante a história. Por isso Que que ela é uma interessante. bolachinha Maria. Ela é bem brasileira, sem graça, porque se você for escolher no supermercado, você sempre vai escolher uma bolacha recheada, né? Dificilmente se você vai Não eu. escolher. Não, Dani? Não gosto de bolacha recheada. Nossa, é a primeira pessoa, Dani. Então, daí Que legal. eu pensei nisso, porque a amiguinha dela, que é a Tida, ela já é uma bolachinha com goiabinha, então ela já tem um recheio. Aí eu já gosto. Então, aí eu parti para outros também. Ela tem outros amiguinhos, então cada um é uma bolachinha. Tem um biscoitinho que ele é, sabe aqueles tubinhos de chocolate, de wafer? Então, ele é Tubertinho. um tubetinho. Ele é um tubetinho, só que ele é mal-humorado, porque ele é feito de chocolate amargo. Então, eu fui lidando assim com todas as bolachinhas mais brasileiras, mas também tem a bolacha waffle, tem aqueles pãozinhos australianos durante a história, broa de milho, enfim, todos os personagens que ficam na vitrine são bolachinhas ou biscoitos, alguma coisa assim. A historinha é contada dentro de uma confeitaria. Então, de humanos, tem 3 na confeitaria. Mas eles se Interessante. interagem, aí durante a história eu falo por que as bolachinhas conseguem se comunicar com o confeiteiro. E assim, essas histórias, elas são. O adulto também ouve, né? Você disse que tem o feedback aí, e assim, é uma série, na verdade, são 19 São capítulos. 19 capítulos, isso. Então, Tá. cada capítulo do livro, ele é um resuminho do episódio. Que Mas legal. E assim, é eu para criança tava. de que idade, Tamires? É da idade escolar, assim, por exemplo, dos 7 aos 11 anos. Que é Mas um pouco mais infantil. uma criança menor, como o meu sobrinho Miguel, que minha cunhada, a mãe do Miguel está aqui, a Thalita. O Miguel, de 3 anos, ele consegue compreender essa história Consegue ouvida também. ouvindo isso. A parte da escola, assim, o que é bullying, a criança não sabe mesmo menor, né? Uhum. Mas assim, a historinha que conta do cachorrinho, que ela consegue um cachorrinho, que ela vai na escola, vai no parque, aí é Mas mais já tem fácil o deles se contato, né? acostumarem. Sim, é mais fácil de ouvir depois, né, e entender o que que é. Tá. Tamires, assim, hoje em dia a gente tem. Você escolheu esse formato, né? De esse público infantil, para falar com esse público. Depois desses 19 episódios, você vai dar continuidade ou você vai mudar o seu foco, já que você disse que você ouve outros Isso. podcasts também de Eu outros não temas, pretendo né? Eu mudar o também. segmento, Dani. Eu gostaria de continuar com o público infantil, porque eu comecei a escrever um outro livro. Uhum. Então, é uma outra história, não tem nada a ver com alimentos, assim. É mais aventura, tem arquearia, tem espada. Então, é uma aventura, mais ou menos, na Idade Média. Eu fiz muitas pesquisas de celtas. Eu gosto muito dessas culturas antigas, nórdico. Então, eu estou estudando muito essas culturas para ter uma base infantil, né? Que não fique assim também uma guerrilha, que eu também não quero, mas que seja uma Uhum. historinha mais de aventura, de coragem, de aprendizado também. Então, eu Você pretendo estava. continuar. Legal, muito bom. Então, o Thumscast vai ter Eu espero continuidade, que fique por muito tempo. só não, só não vai vir com a bolachinha, né? Ele Exato. vai Aí, acabar e depois vem outras histórias. e vem outras Muito bom, histórias.
Muito boa a sua proposta, Tamires. Achei bem legal. Eu achei bem legal a forma como está no YouTube também, leve. Eu acho que você conta de uma maneira leve. E a gente vê podcasts de todos os temas hoje em dia e de formatos diferentes também. O meu chama Linha na Pipa, é um podcast de informação, de opinião. Então eu É costumo mais trazer. jornalístico, Dani, você puxa... É mais entrevista, é como se Ah, fosse a entendi. live, né? É mais entrevista e eu trago também assuntos de cotidiano, de comportamento, né? Então aí a gente conversa sobre isso. É o meu formato, eu tenho esse tom de voz mais calmo, que já é de mim natural. Eu já vi podcasts de comédia, de investimentos, Tem de tem investimento. vários, tem. Tem aquele Tem Primo um Rico que também, que é do o Thiago Primo lá, Rico é super também bom. que é bem É conhecido, bem conhecido. Tem o Nerdcast, que foi o o primeiro, né? Nerdcast. O Nerdcast Uhum. é pioneiro. Desde 2008 eles estão aí. Os primeiros episódios do Nerdcast são horríveis. Se você for ver, é assim, é só o texto corrido. Vai Depois que eles adaptando, né? foram adaptando, melhorando. É, tem o assunto que é da Globo, do G1, né? Da Renata Tem. Lopretti Tem da também, que Terra é bem também. informativo. Tem a Flávia Oliveira, que também é uma repórter da Globo, mas ela faz um podcast muito legal. Eu não estou lembrada agora o nome, mas é com a filha dela, que é adolescente, e é um bate-papo de mãe e filha sobre diversos assuntos. É muito bacana, Ah, também, vale a pena ser ouvido. E é um podcast, eu acho que é o podcast mais premiado que tem hoje em dia, que é ah, o dessa Mamilos? moça. Não é o Ah, Mamilos. O Mamilos é bem bacana bem também. bacana. O da Flávia, vou dar uma pesquisada aqui, mas eu queria sim saber como que você, quando você selecionou esse tema, até você sendo uma publicitária, assim, como que você enxerga o podcast como uma ferramenta de comunicação? Como é que você vê que essa ferramenta chega ao público, né? E para É, te perguntar isso, vou até contar uma história. Eu andei pesquisando e os podcasts eles surgiram bem lá atrás, na década de 80, é. eram, na verdade, Radio Computing Service. Eles eram um software de música e conversação entre emissoras de rádio. Uhum. Depois, isso foi ficando dessa forma e foi evoluindo. Depois, na década de 90, é que ele se ampliou, né? E foi se ampliando, surgiram as plataformas de streaming. E, assim, em 2005 é que o negócio pegou. Né? Pegou, Agora exato. começou a chamar podcast. Só que só agora, mais recente, de o quê? 4, 5 anos atrás, é que a plataforma foi tomando, o pessoal foi tomando gosto por ela, né? Foi se familiarizando um pouco Familiarizando. mais. Isso. Mas mesmo assim, ainda não é uma plataforma popular, Não, né? não. Ainda não é popular, Pelo que eu vi, eu mas estava eu vendo acho muito legal. os gráficos, tudo, 45% da população não sabe o que é podcast. Pois é, Então tem bastante mercado para crescer. Eu acho que tem muitas áreas para ser abordadas. Por exemplo, a área médica é uma área que eu acho que poderia ter muito podcast, ensinando as pessoas, dando dicas. Eu acho que é uma plataforma assim mais fácil de chegar. Não sim. só pelo YouTube ou pelo Spotify, pelo SoundCloud. Agora também tem várias, né? Tem É, algumas que você olha, assina, tem algumas que são gratuitas, mas o padrão, assim, geralmente é o mesmo. o podcast da Flávia Oliveira chama Angu de Grilo. Angu de Angu de Grilo, grilo. Angu de Grilo, que é uma brincadeira que a mãe dela fazia, então, em homenagem à mãe, ela e a Ah, ela filha colocou fazem no... esse bate-papo, mas é muito legal, é bem legal mesmo. E ela é uma jornalista de economia, ela faz um outro que chama Por Dentro da Economia, também na CBN. Ah, Eu na dei uma CBN. pesquisada aqui porque eu não lembrava, mas é Uhum. bem bacana, assim. Ou seja, né, o podcast ele não precisa necessariamente ter uma pessoa falando ou contando Não. histórias, né? A Assim, as maioria dos pessoas. podcasts são de entrevista, né? São três, E quatro tem. pessoas dando a sua opinião sobre o assunto.
É. E tem mais, tem de mais gente, né? E tem de Sim. um só também. Tem também. Um que eu acho bem legal é o Fora da Média. Ele é Uhum, como ele chama? Ele é coach, ele é o Jerônimo. Ele é uhum. muito bom. Ele dá uns insights assim pra gente, como a gente pode melhorar nosso dia a dia, como a gente pode ser mais competente, mais confiante, sabe? Eu gosto muito do podcast dele. Ele chama Jerônimo Jerônimo. Telmi. Isso. Uhum. Ele é muito bom, o Jerônimo Jerônimo. Telmi. Que bacana. E assim, como é que você enxerga o podcast como uma ferramenta de comunicação, não só para notícia, como para histórias? Como é que você vê assim o poder disso, eu estou Eu dizendo? acho que as pessoas estão lendo os artigos assim na internet cada vez menos. Então, eu acho que o agregador do podcast ele também vai servir para você escutar o artigo. Uhum. Então, se você coloca no seu site uma matéria ela grande, enorme, a pessoa se perde no meio, ela sai do seu site e ela não volta. Então, é muito mais fácil você gravar a matéria, né, inteira, colocar lá o agregador e a pessoa clica e ouve o artigo. Eu acho que isso já está começando. Naquele TechTube tem bastante. É. Tem alguns conteúdos que são bem bacanas que já tem esse conteúdo, mas eu acho que a ampliação dele vai ser fato, assim, daqui um ano mais ou menos. Que legal. E assim, eu percebo que tem crescido, como eu estava falando, e também tem crescido o interesse das grandes empresas em investir nessa plataforma, Sim, né? Como tem uma bastante empresas plataforma de grandes. publicidade. Você Exato. não tem publicidade no seu, né? Ainda não, se alguém quiser, Ainda não. estou Eu aberta a também estou negociações. aqui, viu, gente? Né, gente? Ó, Estamos abertas a negociações, né, Tamires? mas assim, eu tenho um grupo de podcasts que eu acho bem legal. Se você quiser, Dani, eu passo para você depois. Eu E é com o quero. pessoal da Sul América. Então, o pessoal da Sul América, eles têm um podcast assim bem bacana, com bastante patrocínio. Então, eles ensinam a gente a poder ir atrás de patrocínio, oferecer, como você pode colocar o patrocínio dentro dos episódios, mostrar para a pessoa quantas pessoas ouviram, o que mudou. Então, é bem interessante assim. Fazer um Media Kit. É um Mega Kit. É um Media Kit. Que legal! E assim, você como publicitária, como é que você enxerga então a publicidade no podcast? Porque por que que eu devo investir num podcast e não num programa de rádio, por exemplo? Uhum. Eu acho assim, o podcast ele fica. Então, se eu gravo o anunciante no primeiro episódio e a gente fecha um contrato de 10 episódios ele vai estar ali. E é uma coisa que fica, né? A não ser que eu tire o podcast e desista de tudo, mas é um conteúdo que ele auto se alimenta. Então, se a pessoa ouviu uma vez, outra pessoa ouviu, então ele não é degradável, digamos assim. Ele não é Uhum. igual aos anúncios do YouTube pelo Google Ads, que você tem um período para terminar, na verdade, os anúncios, né? Ele fica rodando, ele vai e fica ativo até a plataforma não existir mais. Mas eu acho assim que o retorno de mensuração de ROI é difícil de dar, realmente. Porque assim, a gente, pelo Anchor que eu coloco o podcast, a gente tem as análises, os relatórios de quantas pessoas viram, de quantas não ouviram. Mas assim, um relatório mais delimitado, na verdade, não é tão amplo. Mas se aumentar o seu produto à venda ou à distribuição, ou se tiver um código específico no podcast mencionando tal produto, código tal, e a pessoa falar esse código na loja ou em qualquer outro serviço online, você sabe que é do podcast. Então, eu acho que tem várias formas de você monetizar esse podcast, só que não é tanto divulgado. Eu acho que as pessoas não têm tantas ideias, na verdade. E esse grupo da Sul América dá ideias também? Dá algumas ideias também, e eles têm uma oficina no podcast.
Então, eles ensinam o passo a passo de como criar, quais são as plataformas, como que você faz um roteiro, os equipamentos que você tem que comprar, assim, se você está meio sem grana, você compra um microfone mais em conta, se você tem um pouquinho mais de investimento, você compra uma outra marca. É bem interessante a proposta deles. É legal, Tamires. Vamos falar um pouco de produção, né? Porque quando a pessoa ouve o podcast, a impressão que dá inicial é que foi lá, gravou e acabou. Mas não se viu o que veio por trás, não é verdade? Exato. E assim, dá para começar de uma forma simples, né? Eu comecei gravando com o meu próprio celular, colocava também o fone para o som Boninho, não ficar muito aberto, né? aberto. E daí travou, Thalita? Está ouvindo a gente? Vocês estão nos ouvindo? Manda um joinha aqui para a gente saber se vocês estão nos ouvindo, que aqui para a gente tá ok, né, Tamires? Tá certinho, o meu não travou. De vocês travaram, É, pessoal? tá ok. Então vamos em frente. Tá. Aí vai destravando aos poucos, ok. Pode Então, ser a Tamires, internet assim, também que tenha dado um delayzinho. pode ser. É. E aí, assim, a gente tem que fazer o roteiro, seguir o roteiro, às vezes numa Às vezes a entrevista, gente no seu não caso. segue o roteiro. É que o meu, Numa assim, é mais fácil. entrevista, o seu acaba sendo, mas no meu caso, numa entrevista, às vezes você pergunta, por exemplo, qual a sua opinião sobre uma bolacha X? A pessoa fala, Despende. É. acho linda, ponto. E Acho não, linda não não é uma continua. resposta, não. Exato. Ele Daí fica, você ele tem que trava, ter. aí a gente tem que ir soltar a pessoa, né? É, é. É mais Então, assim, complicado. é mais complicado, realmente. Então, assim, qual é o seu processo de criação? Você faz o roteiro, Na e verdade, como daí? assim eu tenho já o livro pronto, para mim é mais fácil, porque daí eu pego, eu seleciono os capítulos, aí eu leio a historinha do livro, vejo quais partes vão se interessar ou não, então eu retiro essas partes. Eu não deixo igual o livro, eu mudo bastante coisas, porque foi até uma recomendação da editora, na verdade, para eu não deixar 100% assim, igual o livro, mudar algumas partes. Aí eu mudo algumas partes, coloco no roteiro. E do roteiro eu delimito também, por exemplo, assim, o meu tem chamada, aí tem a introdução do que é o episódio, aí tem a trilha de fundo. A parte que mais demora é para escolher as trilhas de fundo. Ah, você não tem uma única trilha. Não, assim, para o começo Ah, do tá, entendi. A episódio, trilha sim. do fundo da história. Isso, agora, por exemplo, assim, eu contando a história, eu coloco outras trilhas. Porque se a bolachinha chora, eu escolho uma trilha que ela tá de criança chorando, coloco ao fundo. Se ela tá no Hum. parquinho, tem crianças brincando. Então, essa parte da trilha é a mais demorada para escolher. E também a gente tem que ver trilhas free, né, gratuitas, para não ter problema, né, com direitos autorais. Sim. Então eu vasculho aquela library do YouTube, tem outros sites Uhum. também, da BBC também tem umas bem interessantes que eles disponibilizam assim áudios sonoros ou trilhas assim gratuitas. Então a pesquisa maior de tempo é sobre as trilhas sonoras. E daí, depois disso, como é que você faz? O que que Aí você escolheu as trilhas, daí você vai editar. Isso, aí eu gravo aqui na minha casa mesmo pelo celular. Eu comprei um kit no Mercado Livre que salvou minha vida. Ah, é? O Exato, que que é tem muito esse kit? bom. Assim, bem barato para pessoas que estão iniciando, parcela em 12 vezes. Então eu achei muito bom. Ele veio o microfone, que é aquele B800, que é um microfone já bacana para gravação. Uhum. Ele vem com aquela espuminha de cima para poder ficar menos reverberado, né, o áudio. Uhum. Ele vem com aquele pop filter e vem a Uhum. aranha que coloca o microfone, né, instalado e o braço articulado. Dá para Ele mostrar ele aí ou não? Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês.
Ó. Ó, ele é assim. Ah, que legal. Esse aqui é o Uhum, computer. Aí tem o isso. microfone, Uhum. a aranha e o braço. Que legal, tá vendo, pessoal? Que bacana. Então ele É um não. mini estúdio, É um né, mini Tamires? É um estúdio, mini estúdio. exato. Só que assim, como o meu escritório ele é pequenininho e ele não tem muito móveis, o áudio estoura nas paredes, né? Alguns episódios até que eu tive que regravar porque o áudio estava muito ruim. E daí eu encho de tapete, Dani, o quarto inteiro. E eu tenho um Uhum. edredom enorme do Harry Potter, eu coloco assim em cima, eu faço uma cabana para poder gravar. Olha só. Porque pro áudio não estourar Então e eu vou não te dar uma conseguir. dica. Você Dê, pode Dani, pode dar fazer uma dica. um estúdio dentro do seu Da na sua mesa? própria mesa. É, com tem um material, eu não me lembro o nome, mas que os fotógrafos usam para rebater, né, a luz. A Então luz. você pode de repente colocar esse material e o microfone mais interno e você grava internamente. Você cria uma espécie de acústica para que você tenha um melhor O som, som, né? né? É porque eu tô Para fazendo uma melhorar o som. gambiarra aqui. Então eu faço já, por exemplo, uns 3 episódios já, porque depois eu tenho que desmontar tudo e É, limpar tudo também. Então eu estou você pode aproveitando. usar caixinha de ovo, essa caixinha Tem. quadrada. Você Uhum. pode fazer também uma acústica, né? Como se fosse uma Um caixa, assim, né? tapume acústico, um tapume acústico para você usar aí também. E a dica é para Tamires e é para outras pessoas também que Isso, para estão quem quiser gravar pensando em fazer podcasts. e não tem um acesso a um estúdio, a um lugar que seja Isso. mais Também fechado, agora não né? daria nem pra gente ir, né, Dani? Uma pela questão Não. do vírus, tal, ou outra por questão de alugar também um estúdio, né? É, não tem como no Pois é. momento. Pois é, e assim, e esse momento também é um momento que o pessoal pode ouvir mais podcasts, né? Pode Exato. buscar Pode mais, é buscar um mais. momento adequado, assim, então acho que você está chegando numa boa hora também. E aí, assim, olha, depois que você faz toda a edição, é tudo por computador, demorado para editar um episódio, quanto tempo você leva? Antes eu estava editando com um colega meu, então eu passava todo o áudio para ele separado, tudo bonitinho, com trilha, com tudo certinho, e ele montava para mim. Essa semana eu fiz sozinha. Então eu tive que aprender, instalar o programa, ver um tutorial de como faz. Então eu aprendi a fazer. Eu fiz ontem o 4º episódio. Eu demorei Uhum. 3 horas para editar, porque é É, a primeira vez. Eu acredito que sim. depois eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Vai pegando o jeito porque você já vai saber o caminho, né? Sim. É porque daí só do tutorial demorei uns 40 minutos, né, para ver. Uhum, Então, agora, como eu já tenho um pouquinho mais de prática, acho que seria um pouco mais fácil. tudo exige um pouco exige que a pessoa estude também, né? É, Fala exato. uma coisa, quem quer começar agora a fazer, qual é a dica que você dá? Eu, Primeiro um tema, né? Eu vou falar sobre o quê? exato. E Exato. Eu acho que a depois? gente deixar nichado. O que é nichado é mais fácil de você atingir. Não adianta disparar para tudo quanto é lado, não dá certo, em nada, né? Eu É. acho que o segmento, escolhe o segmento que você quer, o modelo que você quer, se você quer sozinho, se você quer um monólogo, uma história, se você quer uma entrevista com uma outra pessoa, escolher o modelo certinho e deixa estruturado, na verdade, em pautas, eu acho que ajuda muito. Qual o podcast que vai ser desse episódio, eu vou falar com quem. Montar um roteirinho, né? O Um roteirinho roteirinho, ajuda sempre a um gente. planejamento, né? Planejamento básico, mas ajuda. E depois, assim, esse
kit, se a pessoa não tiver como, dá para fazer pelo foninho, ligado no celular, porque eu gravo no celular, eu coloco o microfone no celular e gravo do celular. Uhum. Então tem uma plataforma muito interessante que é gratuita, que chama Anchor. É um Uhum. aplicativo que você pode baixar no celular pelo Play Store e você faz um cadastro e tudo, ele te dá o passo a passo certinho de como faz o podcast. De como Escreve Anchor. grava, Anchor. Isso. Ele é muito bacana. Você consegue ouvir o seu áudio antes de publicar, você consegue colocar as musiquinhas de fundo, consegue fazer uma capinha também do áudio, Tudo assim, pelo para Anchor? promover. Tudo, Pelo Anchor? Ah, é? tudo pelo Anchor. Ele é muito bom e o Anchor foi adquirido pelo Spotify. Uhum. Então, quando você lança o podcast no Anchor, ele já dispara automático o Spotify. E as outras plataformas? Você tá no Spotify, no Google Cast? No Google Cast, no Apple Cast eu estou tentando entrar, mas eles demoram um pouco para aprovar a sua entrada, digamos assim, porque como eu não tenho Tá. produtos da Apple, é mais difícil. Se eu tivesse um iPhone ou um Mac, assim, seria mais fácil de entrar na Apple Cast. Tá. E para entrar no Google Cast, por exemplo. Esse próprio Anchor, ele já dispara. Então, o Anchor é a plataforma que a pessoa Mais deve procurar para fácil. fazer tudo. Isso, e faz tudo. Por ele você edita, ele guarda os episódios, o primeiro, o segundo, ele faz uma biblioteca online. Ele não é pesado no celular, então dá para baixar tranquilamente. E você consegue também mexer com ele no notebook. Ele tem como mexer online. Você escolheu o Spotify e o Google Cast ou o Anchor já indica esses dois? Porque o meu tá no SoundCloud, por exemplo. Ah, no SoundCloud eu não coloquei ainda, Uhum. mas Acho bem fácil. é fácil de mexer também. Eu tenho também conta. Esse daí do Anchor, como ele já é do Spotify, então ele já entra automático. Agora o Google, as outras plataformas, você vai selecionando e ele dispara conforme a plataforma aceita. Então eu Ah, achei mais fácil, porque eu não tenho que ficar entrando um por um, postar um por um. Igual esse Deezer, tem o Ola Podcast também, hoje tem mais agregadores. Mas não tem muito público. Ainda mais o tem infantil. muito. Ah, Não não tem tem muito. muito. Não. Então, eu ia te perguntar isso. Não tem nenhuma plataforma que tenha mais, seja mais voltada ao público infantil? Tem o Ola Podcast, mas o Ola Que é o. Podcast, ele não é gratuito. Você paga acho que uma mensalidade de 10 ou 15 por mês e ele vai liberando os episódios para os assinantes. Mas assim, Dani, eu acho que não é muito minha proposta. Porque se eu já tenho esse conteúdo gratuito para a criançada, para os pais, para que eu vou colocar no Ola Podcast, por exemplo? Para que o pessoal vai pagar o Ola Podcast se pode ouvir o Exato. Tamiscast Dumbscast, de entendeu? graça? De graça. E assim, o que eu pretendo mesmo, Dani, lógico, ter uma rentabilidade com esse projeto. Mas assim, não é o meu principal foco. Hum. Lógico que sempre ajuda, um patrocínio, uma propaganda no podcast. Eu também estou procurando patrocinadores, mas assim, principalmente nesses tempos assim que a gente está com grana curta, o pessoal não está gastando, o pessoal está revendo, eu acho, a maneira de gastar o dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que o conteúdo em si, ele já é bacana. E não só isso, você veja, 3 horas dedicadas de trabalho, né, para você lançar um episódio de 5 minutos que a pessoa vai ouvir de graça, vai ter entretenimento, informação, né, vai levar
no seu caso, para a criança ouvir também. Então, vale o investimento, né? As empresas têm que voltar os olhares para isso também, Sim, tanto no seu caso, como no meu caso, que é um podcast de comportamento, na comportamento. verdade, é Uhum. informação e comportamento, mas assim, como é qual é o trabalho que dá para isso ser feito? Porque para Perfeito. uma empresa pagar um funcionário para fazer isso, ele vai ter muito trabalho também. Sim. Então, o investimento é de um profissional se dedicando a estudar, fazer acontecer, não é verdade? Então, tem empresas, fiquem de olho aí, né? Nos podcasts, Então, principalmente no Tamiscast e no Linha na Pipa, por favor. mas eu acho que, Propagandinha Dani, aqui. que depois eu acho que vai mudar bastante coisa e É, muitas atividades que não eram online estão se tornando, eu acho que a mudança tecnológica virá com mais facilidade. é. Então, como tem muita pessoa que nunca ouviu falar de podcast, ou mesmo que assiste pelo YouTube, vai mudar um pouco a perspectiva. É mesmo agora as lives, né? A gente viu um boom de lives durante o mês Sim. de abril e agora já está sossegando, né? Já está Eu vi que ficando mais diminuiu um tranquilo. pouquinho. Abril Diminuiu tava assim, bastante, depois é. das 3 da tarde até as 10 da noite, a nossa barriga só tinha lives. Você não sabia nem o que você escolhia, né? Exato. Mas assim, é legal, eu acho que também é uma ferramenta, as lives são uma ferramenta para levar informação, né? O podcast leva é uma forma de informação, mesmo que seja uma história contada, você Uhum. está levando uma informação, né? É comunicação. É uma E as lives comunicação. também. Eu acho que as lives elas vão permanecer. Quais são as lives que vão permanecer? As que têm entrevistas, as que têm Uhum. um conteúdo bacana, né, que atraia a pessoa, e o Atenção. legal é que você pode entrar, não gostou, você sai. Não é Exato. verdade? Você não precisa Você ficar não preso ali. fica preso, né? Você tem É. a opção de vasculhar qual você quer assistir, ou se você também não gosta do tema, você não vai assistir. É, Então é eu mais ouço, fácil. eu muitas vezes não assisto, mas eu ouço. Entrou agora o Rafael Serafim aqui, é um amigo de Florianópolis, ele é um músico excelente, também está com as coisas dele no YouTube, e Ah, que ele faz bacana. várias lives, ele faz Ah, várias lives que eu fico ouvindo, nem sempre eu estou vendo, mas eu estou fazendo uma outras comida atividades, ou né? arrumando outras atividades, e eu Uhum. ouço o Rafael falando e tocando. Legal, porque os artistas estão aparecendo bastante. Também a gente tem contato com. Eu não conhecia o Rafael, fiquei conhecendo através das lives dele. E achei super legal a proposta dele. Ele é um poeta também. Então, né, muito bacana. Você tem essa oportunidade. E os podcasts também são uma oportunidade de você ter a informação de uma forma mais concisa, consistente, né, várias opiniões e acessar no momento que você precisa E que você pode também, né? e que Você não você pode, fica exatamente. paralisado ali ouvindo, né? Você pode fazer É. outras coisas e ouvir. Ô, Tamires, a gente está chegando aos últimos 5 minutos da nossa Olha, foi conversa. Eu rápido, queria, Dani, foi foi muito corrido. rápido. Eu queria que você colocasse um pouco pelo menos o O comecinho da áudio. sua chamada, Tá, o pode áudio da deixar. sua chamada. Deixa eu já O colocar aqui. pessoal tem. O meu Instagram é danica.risse, mas o pessoal me chama de Dani Risse, né? Mas como o Dani Risse é um nome muito comum, eu tenho. Eu vi que o Rafael falou: Oi, Danica. Agora o pessoal está me chamando de Ah, Danica, virou que era um um apelido de apelido. família. Ah, então, É, Dani, já ficou. mas já era. Deixa eu Acho ligar aqui para legal. vocês, Dá ver para se vocês colocar aí? conseguem escutar. Oi, você está ouvindo Eu o vou ouvir? programa Mixcast, podcast de histórias infantis, baseado no livro Minha a Bolachinha, logo nas livrarias. Este programa foi feito com amor e por Almeida e Tarek Corsina. Pegue sua bolachinha e seu suquinho, a historinha vai começar.
terceiro episódio, o abrigo dos biscoitinhos abandonados. Minha, aventura e amizade no mundo de uma bolachinha. Gilberto era voluntário no abrigo dos biscoitinhos de animais abandonados. Que bonitinho, você vê, quer deixar rodando, pode deixar. Que bonitinho, mas você vê o trabalho, você tem o anúncio, né? Tem a introdução, a a chamada, chamada. a introdução, E essa moça que fala no podcast, Dani, ela é uma locutora que eu achei assim em outro canal. Eu entrei em contato com ela. Não é a minha voz, é de uma outra pessoa. E eu mandei o roteiro para ela gravou para mim e daí eu coloco nos podcasts. Ó, eu vou colocar a introdução do meu podcast, que foi um que eu fiz no fim do ano, sobre o tempo da gente. Então, vamos ver se dá para ouvir aqui. Ele, na verdade, ele é diferente dos outros, né? Porque ele tem uma trilha diferente, que era uma trilha mais sobre o tempo de fim de ano mesmo. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá ouvindo? És um senhor tão bonito quanto a cara do teu filho. Tempo, vou te fazer um pedido. Tempo. Fim de ano e a gente tá como? Cansado, esgotado, mas ainda cheio de coisas para providenciar, não é? É como se o tempo encurtasse de repente e você tivesse apenas algumas horas para resolver toda uma vida em poucos dias. Aliás, parece que a cada ano o tempo passa mais rápido. Conforme a gente vai envelhecendo, aumenta essa sensação de que o tempo está acelerado. Você também se sente assim? É por isso que o tema do nosso episódio de hoje é o tempo. Eu sou a Dani Risse e peço que você me dê alguns minutinhos do seu tempo para ouvir este que é o podcast Linha na Pipa, um powercast com informação e opinião para você refletir ou deixar fluir. Legal, muito legal, né? Dani. E você que também, você que coloca a trilha também, Dani, você que seleciona tudo, é um padrão já que você tem. Então, essa trilha, ela foi especialmente escolhida, né? Que são de músicas que falam sobre o tempo, são músicas já consagradas. Mas na minha trilha original é o tchan 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 tchan, né? Que foi uma escolha do Anselmo Dequeiro, que o Anselmo é um querido. Sim, que produzia o podcast comigo, e eu fazia e ele editava, né? Daí agora a gente precisou dar uma parada com isso, eu precisei dar uma parada com isso, pretendo voltar, quem sabe agora no segundo semestre mais tardar, ou um pouco antes, depende. É porque, na verdade, eu preciso de uns outros equipamentos para ampliar o que eu preciso, né? Então, foi por isso. Tamires, olha, muitíssimo obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? A gente tem mais um minutinho. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Obrigada, Dani, pela oportunidade. Foi um papo, assim, muito agradável. Eu nem vi a hora passar. Nem eu. E eu espero que vocês escutem o podcast Tamiscast. A gente está no Spotify e também no YouTube. E segundo semestre, eu acho que está por aí meu livro Daninha Bolachinha, mas eu informo todos vocês. Isso, e daí você vai informar pelo Instagram. Qual o seu Instagram? É Tamis_Almeida com 2 Ds. E tem o do podcast também, né? Tamiscast. Do podcast é facinho. Tamiscast. Isso. É isso aí. Gente, olha, Tamires, foi Muito um obrigada, imenso prazer. Dani. Que legal. Você é uma empreendedora. Eu adoro falar com gente empreendedora, inteligente, que
tem projetos, que se coloca à frente. Você é jovem e já está aí, ó, na ativa. Muito bom. Gosto Obrigada, disso. Lê. Embora eu Vamos acho marcar que mais outros papos por aí. por favor, outros papos. Embora eu acho que o empreendedor ele não tem idade, ele basta Não, ele ter só ideia tem e ideia e vai vontade atrás. e ir em frente, é isso mesmo. Gente, Tamires, muito obrigada, pessoal. Beijão, Muito obrigada obrigada. por vocês estarem aqui, viu? Qualquer coisa, mandem perguntas pelo direct e a gente vai respondendo. Essa live vai ficar no meu canal do YouTube, Daniele Risse. Um Tá beijo. ótimo, Dani. Um Obrigada. beijão. Beijo para todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.